Ok, irmãos, então boa noite. Obrigado por ter atendido aí esse nosso pedido aí para termos essa aula hoje, aí na quinta-feira e amanhã também, tá? Então essa aqui vai ser a penúltima aula, a aula 11, e amanhã a gente encerra esse módulo com o Willer. O Willer está aí numa nova missão aí agora, né? Ore por ele aí nessa nova missão aí. E aí deixa eu só falar algumas coisas aqui, tá? Depois eu passo para o William aí. Então, olha só, amanhã nós vamos encerrar esse módulo, tá? O módulo Teologia Própria, que é o módulo 1 lá do nosso curso, tá? Na sexta-feira, nós já queremos iniciar o módulo 2 dessa turma aqui, que é Bibliologia com o pastor Edson Silva, tá ok? Eu não sei, alguns me falaram que vão fazer, outros não vão fazer. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou, acho que a partir de sábado, deixar encerrar a aula aqui, eu vou criar aquela lista de novo lá no grupo. Aí, se você pretende fazer, tá, a matéria com o Edson, você só me dá o toque lá. Olha, eu vou fazer bibliologia, vou continuar, tá? E aí eu vou colocar você na lista lá, que é para a gente enviar o link das aulas, tá? Detalhe, se você não quiser fazer por alguma razão, por algum motivo, aí não tem problema, tá? Você fica lá e agora a gente está nessa... A gente não vai ser tão assim no modo presencial, como era no modo presencial, mas você vai acreditando os módulos aí que a gente for oferecendo, tá? Então, se você achar, não, eu não vou fazer, não tem problema, aí você faz as outras que der e quando der aí, tá? Mas você precisa me informar, que é para nós termos aqui o nosso controle aqui dos alunos e das aulas, tá? Então, olha só, lá no seu histórico, depois de sexta-feira, o seu histórico, se você for lá, deve estar lá o nome da matéria, né? Embaixo está o nome do Willer, aí está 2020, que é o ano, aí tem uma interrogaçãozinha. Essa interrogaçãozinha é a sua média final. Essa média final, quem vai nos informar vai ser o professor, tá? Então, quando o professor nos informar, a gente vai alterar essa média lá, vai botar a sua média final lá, e aí lá do ladinho deve estar assim, em curso de amarelo, porque é o módulo que você está fazendo, tá? Depois de sexta-feira, eu vou mudar aquele em curso para pendente de vermelho. E vai ficar lá pendente no seu histórico, nessa matéria do Willer, até o Willer enviar a nota para nós, tá? Que aí a gente vai mudar lá para aprovado, ok? E colocar a nota e vai ficar lá no seu histórico, tá? Então, o Willer provavelmente vai fazer a prova online aí, tá? Alguns já sabem como é, a gente vai enviar isso para a semana. Aí você vai fazer a sua prova, vai enviar para o Willer vai dar a nota, tá? Vai enviar para nós e a gente vai alterar lá no seu histórico, tá? Enquanto o Willer não enviar a nota, lá no seu histórico vai ficar pendente de vermelho, até ele enviar a nota, tá? Então, assim, nos ajude aí em relação a isso, tá? São muito histórico para a gente ficar olhando, mas você fica de olho lá, cuide do lado do seu histórico. De repente você fez a prova do Willer e está demorando para... Aí você entra em contato, ou comigo, ou com o Willer, para saber a razão, tá legal? Outra coisa que me perguntaram sobre a questão dos pagamentos, tá? Lá no seu histórico, lá embaixo, no final, tem um campo lá que eu coloquei meus pagamentos, ou pagamentos, nem me lembro lá, né? E aí tem 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Aí lá tem o número 1. Se você for lá e clicar naquele número 1, vai abrir o pagamento que você me enviou lá, o seu comprovante, tá? Aí você pode também ver por lá quanto você já pagou
né? Só lembrando que cada módulo é R$60, tá? E aí você pode ter esse controle por lá. Ou, se você quiser, você me pede, eu envio a planilha lá e você vê como é que está a situação sua lá em relação a pagamentos lá com o Marlo, tesouraria e tudo mais. Tá ok? O módulo do Edson é R$60 novamente. É o mesmo processo, tá? Você pode pagar os 60 de uma vez, você pode pagar de 3 de 20, 2 de 30, como você quiser fazer aí, ok? Então, são essas dúvidas. Então, quem vai fazer o módulo do Edson deve me informar, e aí e aí eu vou colocar na lista lá para você, tá ok? Então, qualquer dúvida, aí você pode me perguntar aí, tá? Bem, Willer, pode ficar à vontade aí, Willer. Pode orar ou pedir para alguém orar. Obrigado, Ricardo. Então, vamos orar. Eu pedi o Luiz Viana, que eu não erro mais. Pode orar para nós, por favor, Luiz. Então, vamos lá. Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de entrar mais íntimo do Senhor neste relacionamento que o Senhor nos concedeu. Peço pelo nosso professor William, que o Senhor continue dando sabedoria para ele no teu Espírito Santo. Abre nossos corações, Senhor, para que este conhecimento venha gerar em nós um maior temor, uma maior reverência, adoração a Ti e maior dependência também de sabermos que o Senhor é um Deus tão santo, tão perfeito, tão grandioso, e que esse conhecimento não venha a ficar represado em nós, mas que nós possamos estar doando a outras pessoas, para que venham também desfrutar deste relacionamento com o Senhor. Eu peço por cada um que está comprometido com esse estudo, que o Senhor fortaleça os nossos corações. Eu te peço pelo próximo módulo, Pai, que o Edson irá passar. Eu peço que o Senhor esteja nos animando, nos fortalecendo para aproveitar essa oportunidade de estar aprendendo do Senhor. O Senhor esteja fortalecendo cada um, tirando as barreiras, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Luiz. Então, essa última parte é uma parte mais simples. A aula que era a que mais eu estava atento, né? Porque era um conteúdo bem mais dificultoso, né? Pela própria estrutura de estudar a Trindade, nunca é algo muito simples. Uma última coisa que eu queria, só para fechar o estudo da Trindade, tá? E eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Uma última coisa que a gente vai precisar, só para fechar a aula de Trindade, tá? Isso foi me trazido como informação e eu achei muito importante. Vou ver se vai. Olha só. Faz de conta que esse triângulo está bonito, tá? Porque eu vou contar com a colaboração de vocês nisso. Aqui, nós temos uma coisa aqui que a gente entende por trindade, tá? Então, nesse ponto, nós temos não está querendo me obedecer hoje. Espera aí. Olha só. Nesse primeiro, no polo superior, nós temos aqui o Pai. Tá? Isso eu estou só usando o esquema, não quer dizer que o Pai seja superior aos outros, tá? Só para a gente entender um último conceito aqui.
Pai. Esse aqui é o Filho. Este aqui é o Filho. Esse aqui Espírito Santo. Ok? Estes três são Deus. Ok? O Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Ok? Nós temos três pessoas. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo. E elas, as três pessoas, são Deus. Mas a gente precisa entender que o Pai não é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. Certo? A gente precisa entender isso aí. É a última coisa que... Você nota que nós temos três pessoas, aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas. Eles três, sim, são Deus. Os três. Eu posso até forçar o português e dizer que os três é Deus. Porque Deus é uma singularidade. Ok? Então, essas três pessoas, os três ao mesmo tempo, são Deus. Mas uma não se confunde com a outra. Certo? O Pai é o Pai. Ele não é o Filho, ele não é o Espírito Santo. O Filho é o Filho. Ele não é o Pai, ele não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Ele não é o Pai e também não é o Filho. Certo? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que, apesar de um Deus, as três pessoas são pessoas individuais também. Ok? Então, eu resolvi fazer esse esqueminha, agradecendo ao irmão Benedito, né, pela ajuda. Só para fechar a ideia principal de Trindade, tá? As pessoas não se confundem, mas são uma só. Quanto a isso e quanto a tudo que a gente estudou de Trindade, alguém tem ainda alguma dúvida? Tá tranquilo? Cadê? Aqui, Tranquilo, podemos avançar, tá? Que agora é o seguinte, eu servi no quartel. Aí dizia, quem não tem dúvida, agora tem dívida. Certo? Quem tem dívida que vai pagar no dia da prova. Tá? Mas eu precisava só essa última coisa para fechar, tá, gente? Tudo aquilo que a gente falou e mais esse complemento. Hoje nós vamos falar agora sobre as atividades de Deus, aquilo que Deus faz. E essas atividades, elas vão ser divididas em duas atividades principais, que são, bora ver se de novo aqui, aquilo que a gente chama das
e os seus decretos. Okay? Atividades que Deus faz, aquilo que Deus, as atividades dele, tá? Não confundir com atributos, tá? Os atributos a gente já venceu essa etapa mais lá para trás. Então, vamos lá. Eu vou distribuir também aqui uns versículos. Oi? Alguém falou? Tem alguém falando aí? Alguém com dúvida? Certo. Então, olha só. Willa, Oi, diga, Edmar. Willa, a questão que Jesus está sentado à destra de Deus, e isso indica que há mais de um trono. Como? Não entendi esse finalzinho aí. Está sentado à destra de Deus. Jesus está sentado à destra de Deus. Isso indica que há mais de trono. Olha, aqui nós vamos entender isso por posição, tá? A ideia aí dele é o filho. Ele tem uma posição diferente. Lembra que a gente falou sobre posição? E que, às vezes, o trabalho deles, a função deles, cria uma hierarquia entre as três pessoas, tá? Mas a ideia de sentado à direita de Deus é uma ideia de posição de honra, ok? Ele, enquanto o filho, ele ocupa a posição de honra de estar sentado à direita de Deus, tá? Mas isso é só uma questão de posição, não interfere na condição de ser Deus também. Ok, Edmar? Certo. Então, vamos lá, olha só. Deixa eu ver aqui. Nila. Nila, você lê para nós, por favor, Salmo 103, 19. Salmo 103, 19. Rosa, leia, por favor, Isaías 14, 26. Já para ler? Não, calma lá, eu já vou... Ah, tá. Quando eu chegar lá, a gente vai já. Tá? Só estou posicionando umas coisas aqui, tá? Então, olha só. E eu vou querer que o Gleison leia Isaías 14, 26. Ou melhor, já está com a Rosa 14, 26, ela vai ler o 14, 27 também de Isaías. Tá? Nós vamos falar, primeiramente, e a principal que a gente pode colocar, ação de Deus, a principal função, tudo, é a soberania dele. Ele governa todas as coisas. Pode ler, Nila. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Olha só, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que Deus governa, sabe? Uma coisa que quando eu era criança, alguém falou assim, que Satanás era o príncipe das trevas. Aí ficou medo, né? Rapaz, príncipe das trevas. Mas aí ficou uma coisa na minha cabeça. Espera lá, se ele é o príncipe, tem um rei, né? Aí fiquei com aquilo, e fui perguntar, quem é o rei? Aí me disseram, Deus. Gente, vocês não imaginam o parafuso que entrou que deu na minha cabeça quando falaram um negócio desse. Mas a verdade é que Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre as trevas. Porque a gente imagina a treva como uma coisa que bata contra a luz, né, e tal. Mas não. Simplesmente Deus tem autoridade maior sobre tudo. Vocês lembram que Satanás, para fazer alguma coisa, ele não pode sair fazendo. Ele tem que ir lá pedir permissão para fazer. Vocês lembram da história de Jó? Foi preciso Deus autorizar. Ainda disse, olha, tu não toca na vida dele. Então, até mesmo principados, potestades, até mesmo Satanás, ele
está, sim, debaixo da autoridade de Deus. E o que ele faz é permitido por Deus. Eu não vou entrar no mérito aqui de fazer o bem e fazer o mal. Estou falando do mérito de autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. E ele mesmo controla todas as coisas. Principalmente porque tem um verso muito legal que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Mas como poderiam cooperar se não fosse Deus tendo autoridade sobre todas as coisas, né? Então, até os problemas, dificuldades, cooperam para o nosso bem. Os problemas nos tornam mais fortes, nos ensinam. Então, a autoridade de Deus, ela está sobre tudo. Não existe nada que não esteja sob sua autoridade. Nada. Ok? Outra coisa que nós vamos entender é a soberania dele mesmo. Nós vimos um atributo de soberania e agora nós estamos vendo a atividade de governar. Porque não é só ter autoridade, é ele usar essa autoridade. Deus usa de sua autoridade para fazer as coisas. Tudo que acontece, ele usou da autoridade para que acontecesse. Ok? Tranquilo isso? Não vamos sair daí pensando, Deus é mau. Não. Ele é o rei de tudo, simplesmente isso. Como eu pensei na época, mas como é então Deus é mau porque ele é o rei das trevas? Não, Deus é o soberano sobre tudo. Pode ler, Rosa, seus 2 versículos. Este é o desígnio que se formou consemente, né? Consemente a toda a terra. Está e não é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou que, pois o invadirá, as suas mãos está estendida, que, pois a fará voltar atrás. Olha só, né? Deus tem autoridade, né? Deus tem autoridade e Deus determinou os acontecimentos, tudo que acontece. Olha só, não é simplesmente a gente imagina, Deus sabe tudo que está acontecendo, né? Deus sabe da pandemia, Deus sabe do coronavírus, Deus sabe da dificuldade, sabe do meu problema, sabe do meu pecado, sabe de tudo, né? Mas não somente. Tudo o que aconteceu, ele determinou o que vai acontecer. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque a gente não vai dizer que Deus determinou o nosso pecado. A vontade dele não é essa, tá? Nunca foi. Mas mesmo assim, ele permite que eu peque. Está dentro da autoridade dele, dentro daquilo que ele permite que aconteça. Então, Deus... E olha só, uma coisa interessante, ele faz um desafio aí no texto de Isaías. Se ele falou, quem vai negar? Quem vai dizer? Como falou? Se ele disse, quem vai dizer? E se ele estendeu a mão, quem vai mandar ele recolher? Ou seja, ele está fazendo uso da sua autoridade mesmo, de sua soberania e do seu governo. Não. Quem manda, ele, é mais ou menos como ele falou, olha, quem manda sou eu. E se eu mandar, eu quero ver quem vai derrubar o que eu mandei. Então, ele cuida e ele faz todas as coisas. Tudo o que acontece está dentro da vontade dele, está dentro daquilo que ele determinou. Tranquilo? Então, olha só, vamos avançar para algumas coisas. Eu vou distribuir mais alguns versículos, que é para todo mundo poder participar, tá? Então, olha só. Betânia, Salmo 119, versículo 90 e 91. Luiz, Daniel 2, 20 e 21.
Isaac. Atos 17, 26. Salmo 19, Reginaldo. 119, 90. Parte 1 Romanos 13, 1. e 91. Cadê o Daniel? Peraí, Miguel. eu Willer, preciso- Romanos 13, 1, é? Daniel, já Romanos botei. 13, 1. Daniel. Érica, é Tiago, capítulo 4, versículos 13 até o 15, tá? Ok. Sebastião, é o Jó, capítulo 14, versículo 5. Silvano, João, capítulo 21, versículo 18 e 19. Certo? Então, olha só. Nós vamos ver agora sobre decretos ou obras, né, específicas de Deus. Certo? São coisas que são exclusivos dele, ele que determinou, ele que fez. Ok? Então vamos lá. Quem ficou com o Salmo 119? Foi eu, né? Então vou ler. Pode ler, Luiz. Salmo Eles estão te Salmo 119, 90, parte B e o Esse era o meu. 91, não é isso? Esse era o meu, irmão. Então pode ler. Pode ler. Posso mesmo? Posso Pode deixar para o senhor? ler. Eu acho, Pode Tá ler, bom, que então eu vamos lá. leio Romano. eu acho que era a Betânia, né? É, Ok. deixa eu ler. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque o teu dispor estão todas as coisas. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. A ideia é que Deus não somente criou a terra, mas como ele a sustenta, ele a mantém. Ele preserva todos os ciclos que precisam ser preservados. Vocês lembram quando eu pedi para que vocês lessem Jó, do 38 até o 42? Quem leu, viu Deus justamente fazendo isso, sustentando a terra, coordenando o funcionamento das coisas, né? Então, ele não somente criou, ele criou e ele sustenta. Ele faz com que as coisas funcionem do jeito que devem funcionar. Ok? Agora, quem ficou com Daniel 2, 20 e 21? Acho que esse que era o do Luiz, né? É esse mesmo. E disse: Louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Legal, né? Quem ficou com Atos 17 e 26? De um só fez toda a raça humana para habitarem sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o limite de sua habitação. Isso mostra que Deus, na sua soberania, ele determinou o princípio e o fim de todas as nações. Ok, obrigado. Quem ficou com Romanos 13, 1? Oi, Willer. Pode ler. Eu vou ler aqui. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha, mais uma coisa aqui que é muito legal. Deus tem o controle da história. Deus tem o controle de tudo que aconteceu, tudo que acontece e o que vai acontecer daqui para frente. Ele sabe de tudo. Ele não somente sabe, como ele tem na sua mão o controle das coisas.
Sabe, isso é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade em entender. Porque a gente imagina, poxa, então se Deus tem o controle, por que que ele permite? Porque ele tem o controle. Exatamente, permite porque ele quer, ele tem um plano para tudo que vai acontecer. E todas as coisas que acontecem, alguém perguntou, será Deus permitiu a pandemia? Eu respondo sim, permitiu. Se ele não tivesse permitido, ela não acontecia. Assim como muitas outras coisas ruins aconteceram e ele permitiu. Agora, a gente vai questionar o porquê ele permitiu ou não? Isso que é a diferença daquele que agora, as coisas ruins que acontecem, Deus permite. Mas a diferença é que as coisas ruins, quando acontecem, é porque elas têm propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então a gente tem que lembrar que está no controle de Deus. E se acontecer uma coisa ruim, é porque ele tem uma razão para que aquilo aconteça. É justamente por isso que a gente deve ter uma consciência muito melhor de aceitar aquilo que acontece. Porque às vezes a gente não quer aceitar, né? Um dos grandes problemas dos cristãos de hoje em dia é que eles não aceitam. Na própria oração eles já dizem, eu não aceito. Aconteceu isso, eu não aceito. Eu imagino, né? Já imaginou aqui? Quem aqui é pai ou mãe? Quase todo mundo aí, né? A grande maioria é pai ou mãe. Se a pessoa você chegar para o seu filho e diz, brigar com ele por alguma coisa, ele olhar para você e dizer, eu não aceito. Olha, se eu fizesse um negócio desse, a coisa não ia acabar bem para mim, não. Mas hoje tem muita gente que se diz filho de Deus e quer falar isso para Deus. Eu não aceito. Quem sou eu, né? Para aceitar ou não aquilo que acontece? Foi uma das grandes coisas que Deus pegou no pé de Jó, né? Porque... Oi, Daniel, diga. Oi, é incrível isso aí, né? Que as pessoas adoecem e eles não aceitam a doença, né? Não querem sofrer. E se diz religioso, né? Se diz um adorador e não lembra que Jesus passou por tudo aquilo ali, ele aceitou tudo aquilo, né? Sendo Deus que não merecia nada. Incrível, né? É verdade. Obrigado, Daniel, pelas suas palavras. Então, gente, a gente precisa ter a noção de que Deus está no controle das coisas. E nunca... Ai de alguém de vocês se eu chegar dizendo que não aceita. Eu ouvi que fulano disse que não aceita. Não, mas não dá. Eu fico imaginando isso, sabe por quê? Eu aprendi muito cedo que nós não devemos questionar a Deus sobre aquilo que acontece, né? Pelo contrário, nós devemos aceitar aquilo que é a vontade dele. Principalmente porque, aceitando ou não faz diferença. Por exemplo, quem tem filho aí, se você chega para o filho, olha, tá de castigo, vai lá para o seu quarto. Ele aceitando ou não, ele vai ter que ir. E eu garanto que ele vai de um jeito ou de outro. Por quê? Porque o pai tem a obrigação com o seu filho de discipliná-lo. Então, se o pai diz, o pai ou a mãe dizem, vá fazer, ele tem que fazer. E se ele se recusar, tem que usar a autoridade e fazer. Então, Deus tem o controle de toda a história, de tudo o que aconteceu. Agora, preste bem atenção, amados. Não é somente a história da Bíblia. É toda a história de todas as nações, de todos os tempos. Deus está no controle disso também. Não limitem Deus ao texto bíblico. Ele está no controle de tudo mesmo, até o que não está lá no texto bíblico. Até as civilizações antigas e todas aquelas coisas,
toda a história, Deus está no centro dela. Deus está comandando. Vê lá o versículo, ele põe rei, ele tira rei. Ele põe autoridade, ele tira as autoridades. É por isso, queridos, que a gente tem que ter... Eu vou abrir um parêntese, tá? Cristão tem que respeitar as autoridades. Respeitar a autoridade é demonstrar respeito, primeiramente, a Deus. Infelizmente, eu tenho visto muita gente criticando. Não, criticando tudo bem. A gente deve respeitar, mas também não deve fechar os olhos para as coisas erradas. Mas nunca devemos faltar respeito com os nossos governantes. Você concordar ou discordar é direito seu, eu concordo também, porque tem muita coisa que eu não concordo. Mas dizer... E aqueles que estão também... Como se fala? Hein, professor? Aqueles que estão, por exemplo, aqueles que estão querendo entrar no poder, que estão se candidatando, e já são autoridade, ou como é? Tipo, tem que respeitar também ou não? Não, eu vou dizer, olha, quem não foi eleito não é nada ainda. Mas só, quando eu falo de autoridades, eu não falo somente das autoridades políticas. Tem muitas autoridades nas nossas vidas. Nossos pais são autoridades. Nossos líderes na igreja são autoridades na nossa vida. Nossos professores são autoridade. Ok? Devemos respeitar. E olha uma coisa que era muito bom antigamente, hoje não tem mais. Viu? Os mais velhos eram respeitados como autoridade. Hoje acabou isso, né? Oi, diga, Silvano. Eu estou dizendo isso, hoje não existe mais, né? Infelizmente, não. Mas é errado, tá? Os mais velhos precisam ser respeitados. Posso fazer uma pergunta? Pode Tem uma diferença, né? Eu acho que os pais, a gente mesmo grande, hoje casados, a gente vai levar esse respeito para sempre com os nossos pais. Agora, eu acho também que tem uma coisa diferente, né? Meu chefe de trabalho, se eu não estou no logo de trabalho, eu não trabalho mais para ele, também é diferente o respeito, mas não a obediência. É isso? Eu acho que a ideia de respeito, ele é uma autoridade. Você vai respeitar dentro do limite que aquela autoridade tem sobre você. Ok? Tem um limite às autoridades. E a gente deve respeitá-las dentro daquele limite. Ok? Então, vem aí a eleição. Eu não quero ver nenhum de vocês desrespeitando as autoridades. Porque desrespeitar a autoridade é, primeiramente, desobedecer a Deus. Ok? Agora, claro, se o caboclo está fazendo coisa errada, a gente não vai concordar com as coisas erradas feitas. Tá? Mas, mesmo assim, não vamos desrespeitar. Como eu vejo muita gente fazendo, tá? E a igreja, ela deve ser exemplo nisso. Ok? Respeitem as autoridades. Ok? Vamos avançar. Hoje nós não vamos ter a salinha de bate-papo. Tá bom? Nós vamos correr um pouquinho aqui com o conteúdo. Amanhã, nossa última aula, eu estou vendo a viabilidade técnica para que eu dê essa aula ao vivo lá na Igreja de Nova União. Prometeram uma confraternização lá, né? Mas claro que eu tenho que ver a viabilidade técnica disso, tá? Eu vou ver se tem a viabilidade técnica. Se tiver, a gente vai transmitir de lá. Quem quiser ir para lá será bem-vindo. Vamos manter o distanciamento, vamos tomar todas as providências. Tem Wi-Fi lá no prédio?
Sim, Willa, tem Wi-Fi aqui. Tá? Tem Wi-Fi, ó. Então, beleza. A gente vai ver aí, né? Mas calma lá, tá? Para os outros não faz diferença. A aula vai ter de qualquer jeito. A diferença é que se tiver confraternização lá, vocês vão só olhar pela tela. Que maldade do professor o negócio dele. Falar. Ok, queridos? Então, olha só. Vamos ao próximo aqui. Então, olha só. Além de controlar toda a história, Deus tem o controle das circunstâncias que acontecem em nossas vidas. Quem ficou com Tiago? Quem ficou com Tiago 4? Foi a Érica, né? Pode ler, Érica. Agora escutem, vocês dizem, hoje e amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano fazendo negócio e ganhando muito dinheiro. Vocês sabem? Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparecem por algum tempo e logo depois desaparecem. O que vocês deveriam dizer é isto: que se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Olha só, mais uma coisa que eu gostaria muito de falar com vocês, tá? Graças a Deus eu não tenho visto muito isso, mas cuidado com aquele negócio de em nome de Jesus, tá? Eu já vi muito crente dizer, isso vai dar certo em nome de Jesus. Tem uns que dizem pior, já deu certo em nome de Jesus. E, queridos, a Bíblia nunca falou isso, tá? O nome de Jesus, ele é usado lá na oração, na hora que a gente pede. Então, Senhor, eu creio que tu farás e te peço em nome de Jesus. Agora, irmão... Eu vejo muito eles falar, se Deus quiser, né? E o pode, Deus quiser? Não, é para ser o Deus quiser. Certo? Nós acabamos... Willer. Oi. Eu conheci uma mulher que ela falava assim, se Deus quiser e Ele quer. Eu ficava olhando na cara dela. Ela ordenava. Tem gente que... O ventilador está batendo no teu som. Não, ela falou que tem gente que diz, se Deus quiser e Ele quer. O ventilador é muito alto. Aí o pessoal fala e acrescenta logo, se Deus quiser e Ele quer. Aí como se estivesse ordenando que Deus tem que querer. Só porque Ele falou aquilo. Então Deus contra a parede. Muito facilmente distorce as coisas, né? Porque o texto bíblico ele é muito claro. Ele diz, olha, você tem que dizer, se Deus quiser, a gente vai. Se Deus quiser, vamos ganhar dinheiro. Se Deus quiser, a gente se lasca. Mas é a ideia de submeter à vontade. E a Bíblia fala, Jesus disse, o que pedirdes em meu nome. Ele não disse, afirme a coisa em meu nome. Certo? Então, Deus é que está no controle das circunstâncias. E a gente deve aprender a submeter nossa vontade à dele. Qual é a vontade que vale? A minha ou a dele? É a dele. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque Deus é quem tem o controle das coisas. Deus nunca vai ser pego desprevenido. E até as coisas ruins, quando acontecem conosco, Deus tem o controle dela. Então, eu vou dizer, amanhã, se Deus quiser, nós vamos transmitir a aula lá da Igreja da Nova União. Ficou mais bonito agora, né? Mas se não for, se Deus não quiser, a gente transmite de onde der. Tá correto? Gostei disso, né? Então, Deus controla as circunstâncias. Deus não sofre acidente. E nem Ele deixa as coisas por acidente. Tá? Tudo que acontece tem um propósito e uma razão para isso. Correto?
Então, queridos, quem ficou aí com Jó 14:5? Visto que seus dias estão contados, contigo está o número de seus dias, de seus meses. Olha só uma coisa, queridos. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero saber. Bora ver a opinião de vocês. Deus determinou todos os dias de cada um de nós. Sabe a hora de nascer e sabe a hora que vamos partir. Mas você acha que ele pode alterar isso? Não. Calma lá. Eu vou fazer o seguinte. Acho que sim. Não, mas é um tema que eu quero que vocês debatam um pouco. Acho que ele pode sim. Não, pode sim. Uma coisa que eu achei que vocês já tinham aprendido. Não a gente vê muitas pessoas morrendo cedo. Calma lá. Vocês vão debater nas salas pequenas agora, tá? Mas, mais uma vez, não tenham pressa de dar resposta. Muitas das vezes, a pressa nos leva a falar coisas erradas. Alguns eu ouvi já darem respostas aí, né? Mas vamos lá. Porque tem uma que está na Bíblia. Cadê o Ricardo? Oi, Willen. Divide eles aí de umas salas, mas rapidinho, 5 minutos só. Vai, tá indo. Já voltaram, Willen. Alô! E aí, queridos, como foi a conversa, né? Eu falei que 2 pessoas iam poder compartilhar, né? Quem vai querer compartilhar? Porque, na verdade, como eu disse, não se apressem muito em dar resposta. Voltou então, todo mundo... eu que fui uma das apressadas a responder sim, mas é porque eu sempre tenho na mente uma passagem bíblica, né? Que outro dia mesmo eu quase citava, mas depois achei que não vinha ao caso. Mas, quando você perguntou, eu lembrei logo aqui de 2 Reis, capítulo 20, né? A história do rei Ezequias. A passagem que fala do rei Ezequias, que Deus mandou ele se preparar para morrer, mas ele orou e recebeu mais 15 anos de vida. Então, foi um momento em que Deus mudou. Aí, tu não sei te dizendo se é decreto. Está me ouvindo? Ou tu já está esperançada? Sim, estou ouvindo. Ok, a Nila compartilhou. Então, foi quando isso me veio à memória que eu me apressei em dizer sim. Eu estava com algumas pessoas lá e que citaram outra passagem, a Érica, no caso. Para ela foi uma situação assim que ocorreu também no momento em que Abraão ia sacrificar o filho e Deus acabou dizendo que não. Embora eu não sei, né? Como vocês entendem isso, mas para elas teria também uma situação. Ok? Ok, Nila. Mais alguém? Só mais uma chance. Luiz. Oi, William. Pode falar, Luiz. Estamos ouvindo. O nosso grupo foi bastante interessante. E foi interessante porque houve 2 linhas de afirmação, né? Enquanto uma parte afirmaram que sim, Deus pode acrescentar, a outra discordou, mas ainda não com tanta segurança, mas que tudo que aconteceu, inclusive com esse rei, Ezequias, já estava pré-estabelecido por Deus. Então, de fato, Deus não mudou, mas ele cumpriu a sua vontade na vida do rei, como ele já tinha predeterminado. Era isso. Ok, Luiz. Bom, como o assunto foi um pouquinho pesado, eu vou abrir para mais uma pessoa. É a Cacau, que está doida para falar ali, né, Cacau? Cacau tá doida para falar, William. Eu não vou assistir mais aula do lado do Gleice, que ele não deixa eu falar. Eu acredito que não, a gente chegou a uma conclusão que não.
porque Deus já sabe de tudo que a gente vai fazer. Como o Luiz falou, né? Já tinha, antes da gente nascer, já nos predeterminou. Então, Deus não volta atrás na sua palavra, entendeu? Ele é Deus. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. E não tem como nós fazer alguma coisa, não tem como a gente mesmo tirar a nossa vida ou, como é que se diz? Ou apressar os nossos dias aqui e por conta própria. Então, Deus nos já predeterminou, essa é a palavra dele, e ele não volta atrás na sua palavra, ele não é homem, né, que a Bíblia fala. Né? Eu acho que não. Ok, Cacau, obrigado. Eu quis vocês debatessem, porque eu vi que muita gente ficou meio espantada com o tema, né? Mas, sabe, a verdade é que não. Deus não muda o seu plano. E tudo que aconteceu... Eu sabia que iam falar de Ezequias. Porque, na realidade, a gente vai ter que entender ali que aquilo que aconteceu com Ezequias foi também uma determinação de Deus. Ok? Deus sabia que ele viveria mais 15 anos? Sim, sabia. Agora, uma coisa que é interessante. Olha só, quando Deus mandou Isaías falar com ele, diz, olha, põe em ordem a tua casa, porque você já vai morrer. Mas ele disse quando Ezequias ia morrer? Ele disse, tu vai morrer amanhã, tu vai morrer daqui? Não, Ezequias ia morrer daqui a 15 anos. Então, eu disse, olha, como eu disse, olha, tá bom, fica tranquilo que tu tem mais 15 anos aí. Willer. Oi, diga, Nila. Assim, o que me deixa em dúvida aí sobre isso é porque a minha Bíblia, pelo menos, não sei as outras versões. A minha está escrita assim, vou ler só esse comecinho aqui. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E 15 anos depois ele morreu dessa mesma doença, porque a enfermidade era mortal. A palavra mortal significa que você vai morrer. E a doença não tem cura. É isso que está escrito na Bíblia. Aí o profeta vai e fala isso. Aí ele dá mais 15 anos. Mas eu não sei se aqui, não reparei ainda, se depois ele morreu da mesma doença que era mortal para daí a 15 anos. Desculpa aí, é porque você disse que não se pode ficar com dúvida, né? Faz o seguinte, Nila. Eu não quero esticar muito, mas é importante. Lê o resto do texto aí. Mas o que a Cacau falou ainda agora me levantou uma outra dúvida ainda maior ainda do que essa daqui. Então, quando uma pessoa se suicida, que é um assunto muito também... se não der para entrar, tudo bem, porque é muito polêmico. Então, ela acaba sendo... Já estava também no plano de Deus? Ou seja, ela acaba fazendo o que era um plano de Deus? Sendo um pecado tão terrível? Não sei. A minha resposta tudo bem polêmico, né? A minha resposta é dura, mas a resposta é sim. Mas aí isso não torna a pessoa, de certa maneira, inocente do que fez? Porque se já estava no plano... Essa que é a minha dificuldade de entender, entendeu? A minha dúvida. Não, inocente não. Deus permitiu, Deus traçou, né? Mas cada um é responsável por aquilo que faz. Outra coisa, tá? Quem se suicida perde a salvação? Sim ou não? A resposta é claro que não. Eu aprendi nas igrejas que não tem salvação porque ele não tem como se arrepender e pedir perdão. Me ensinaram nas igrejas. Vamos de novo. Quem comete suicídio perde salvação? Na minha opinião, ele não perde porque ele não tem. Como é que ele vai perder uma coisa que ele não tem? Que o salvo jamais vai fazer isso aí. Porque ele é salvo não é porque ele quer, é porque Deus que quis salvar ele. Então não tem como perder a salvação. Olha só. Eu vou retomar a aula, tá? Não vamos fugir muito, mas eu vou só fechar esse último comentário. Tá certo. Qual é o único pecado que não tem perdão?
chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. É. E o Se que matar, é isso? não é. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela pessoa que não Crê e ainda foi tocada pela palavra e não teve um nascimento novo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E é o único. Agora, Daniel, infelizmente, há crentes verdadeiros que podem sim chegar a uma angústia e se matar. Tá? Isso não vamos escapar disso. Crente que sofre depressão, sofre. Não pense que a gente está imune a essas coisas. Tá? Nesse caso aí, sim. Oi? Nesse caso, sim, né? Exatamente, tá? Então, só para encerrar, tá? Certo. Suicídio aconteceu, tudo que aconteceu foi o plano de Deus. Foi Deus permissão. permitiu. Tá? Isso torna Deus pior, melhor? Nunca. Não. Isso faz com que nós sejamos piores ou não. Né? Tá? Mas vamos voltar para a aula, porque eu não queria. Esse desvio foi um pouco longo demais, né? Foi. Mas era importante, só para que vocês. Tá? Porque eu vi alguém balançar a cabeça que sim, quando eu perguntei que se um cristão salvo, se matasse, perderia a salvação. Eu vi alguns balançando que sim. Cuidado, tá? A resposta é não. A salvação não é perdida de forma alguma. Oi, Willer. Diga, Gleice. Eu fiquei em dúvida agora. E Judas? Judas era considerado um cristão, tirou a própria vida. Foi blasfêmia. Que Judas perdeu a salvação? Eu acho que ele nunca teve a salvação, né? Mesmo participando lá com os apóstolos. É uma questão boa, Gleison. Eu creio que Judas não teve salvação. Tá? Ele não era salvo. Ele estava no meio para cumprir tudo, mas não era salvo. Tá? Mas vamos voltar, tá, gente? Outra oportunidade a gente debate melhor sobre isso. Tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo já nesse ponto. Ok? Então, olha só, Deus controla a forma. E uma coisa que talvez vai encaixar com o que falamos agora, mas também vai ser meio duro, tá? Abram aí alguém, deixa eu ver, Daniel, João, capítulo 21, versículos 18 e 19. Agora eu vou botar mais lenha nessa fogueira. Pode ler, Daniel. João, capítulo 21, versículo 18 e 19. 18 e 19. Fala assim: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Olha só, Deus determina como cada um de nós vai morrer. Deus determinou como cada um de nós nasceu, que todo mundo nasce igual. Não, na verdade, tem duas maneiras de nascer, né? Tem duas maneirinhas de nascer. Ou nasce de parto normal ou nasce cesariana. Mas sabia que a forma que eu vou morrer, Deus já determinou? E cada um de vocês também. Eu peço a ele que seja uma coisa bem rápida. Já que morrer não tem como deixar de morrer, mas pelo menos seja algo assim. Eu durma, como diz, eu durmo de noite e acordo morto no outro dia.
Claro que não, porque morto não acorda, né? Mas vamos lá, vamos glorificar a Deus com as nossas mortes. Não sei, podem ser mortes dolorosas, podem ser mortes lentas, mortes terríveis, mortes rápidas, mas a maior certeza, a única certeza de toda a vida é o quê? É a morte. Pode ter certeza. Ok? Mas Deus tem determinado o jeito de morte, né? Outra coisa que é determinado por Deus, e essa é legal para vocês. Quem pode ler? Deixa eu ver aqui. Gleison ainda não leu. Então, Gleison, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Uma das coisas que é decreto de Deus. Tá, pode ler? Pode ler. É 2, 13 e 14, né? Exato. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vós chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar desde a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus determinou as pessoas que vão ser salvas. E isso é uma coisa que, para muita gente, é difícil entender. Isso se chama eleição. Mas sabe qual é a grande dificuldade que as pessoas têm para entender isso? É porque elas veem isso como um ato injusto de Deus. Por quê? Salvar esse e não salvar aquele? Por que escolher este para ser salvo e aquele não? Isso é algo que isso tem dado muita assim dúvida para muitas pessoas. E, claro, nós não vamos entrar também no mérito aqui de eleição, até porque, como alunos do seminário, como alunos do ITG, vocês fazem parte da Igreja dos Irmãos e já devem conhecer isso. Então, eu considero que não há necessidade de tratar isso. Ok? Vocês todos já devem já conhecer esse assunto. Tá? Mas, se alguém quiser e tiver alguma dúvida quanto a isso, pode me chamar. Eu queria poder falar rapidinho. A gente tem que tomar também cuidado, porque a gente pode olhar uma pessoa que está no pecado e achar que Deus já escolheu aquele destino para ela e acabar não levando a palavra e o conhecimento, porque a gente acha que é o destino dela ficar naquela situação lá. E o nosso dever é levar a palavra para todo mundo e deixar isso na mão de Deus, porque se a gente já ficar achando, eu fui escolhida, pode ser que eu perca, eu mesma venha me desviar, e também aquele irmão que é desviado pode ser que se salve. Então, a gente tem que concentrar somente em levar a palavra. Na minha opinião. Verdade. Obrigado, Érica. Com certeza, tá? Deus não falou, ide pregar para os eleitos. Até porque não sabemos quem são eles. Eu nunca posso dizer fulano é, fulano não é. Então, Jesus falou, ide e pregai para toda criatura. Pronto. É o teu trabalho. Quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, não é problema de quem... Não é função do pregador salvar as pessoas. A nossa função é só levar a mensagem. Os eleitos serão alcançados. Mas não sabemos quem são, então pregue para todo mundo. Tá? Mas, como eu disse, não vamos entrar nesse mérito, ok? E outra coisa que a gente quer
tratar. Olha só, eu estou pulando alguns, tá? Vocês têm a apostila, vocês estão acompanhando. Eu estou pulando alguns só para os mais importantes, tá? Porque essa parte é muito só informativa. Então, aqueles que eu achar que são um pouco mais difíceis a gente vai tratar, mas os outros que eu acho que está muito tranquilo, eu não vamos nos perder por eles, tá? Então, olha só, uma coisa que Deus também determinou, claro, a condenação do ímpio. Gente, na verdade, Deus determinou a condenação de toda a raça humana. Todos são condenados. Ninguém mais ou menos do que ninguém, todos contrários. Como eu estava conversando com os irmãos, né? Pode ser um neném de 1 ano, pode ser um velho de 80. Eles têm a mesma condição. A mesma condição. São pecadores do mesmo jeito. E condenados do mesmo jeito. Ok? Só que, para alguns, tem o processo de salvação para mudar essa condição. Mas nós não vamos entrar nesse mérito também, tá? Mário, Provérbio 16, 33. E eu vou querer que Maria Antônia, você vai ler Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Olha só, pode ler, Maria Antônia? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É 29, né? Não se vendem 2 pardais por um assis, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Olha só, né? Quantos cabelos tem na minha cabeça? Para alguns é fácil contar os cabelos da cabeça, né? Para outros, não. Mas as coisas estão sob o controle de Deus que até isso ele tem no seu controle, né? E olha, não cai um pardal, não cai uma folha. Deus controla as coisas grandes e Deus controla as coisas pequenas, né? Então, a gente tem que lembrar que Deus é tão grande. Tem um cântico que diz grande, alto, tão alto, né? É o nosso Deus, mas ele também cuida das coisas pequenas. Cuida das coisas que estão ao nosso redor, né? Agora, olha só. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Peguem a apostila de vocês na página 28. Olha só, você tem uma tarefa aí, né? Tem uma tarefa na página 28. É o seguinte, essa tarefa da página 28 é o seu último trabalho valendo 1 ponto. E ela vai ter que ser posta na prova, tá? Lá no campo observação, que vai ficar na prova de quem vai fazer online, você vai colocar a resposta dessa tarefa. Ela é a última tarefa que vai valer 1 ponto. Gente, olha uma coisa que eu quero dizer para vocês. Tem muita gente que não entregou o primeiro trabalho e muita gente que não fez o trabalho extra. E eu não vou dar esses pontos, tá? Quem não fez o trabalho não vai levar ponto e nem vai poder fazer mais. Então, para quem ainda não fez, muita atenção. Eu nem lembro se eu fiz, professor. Eu já nem lembro tanta matéria. Eu já nem lembro se eu fiz. Como é que a gente faz para lembrar se fez? Não, você fez os 2. Ah, perfeito. Tá?
Porque nós fizemos um acordo, lembra? Lá na primeira aula eu disse que são 2 trabalhos obrigatórios e 1 facultativo. O facultativo, beleza. Quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, não faz. Mas muita gente não fez o primeiro trabalho obrigatório. Então, você não vai levar mais esse ponto. Ok? Então, faça. Não é difícil. É uma resposta, inclusive, pessoal sua, que não tem nenhuma dificuldade para você. Tá? Eu estou dando de presente 1 ponto para todo mundo. Tá? Eu posso até perder minha vaga aqui como professor, porque eu sou bonzinho demais com os alunos. Ok? Então, aí, a questão está muito clara. Traga escrito de como saber como só decretos e obras específicas de Deus afetam a sua vida? Como afetam suas vidas esses decretos e essas obras? Aí é você, fique à vontade. Ok? Luiz e Fátima, essa tarefa vale para vocês também, tá? Vocês deverão entregar isso junto com a prova. Ok. Ok, positivo. Oi, Lê. Oi, diga. É porque eu não achei minha apostila hoje. Eu não sei onde está ela. Então, tem como fazer essa pergunta depois? Colocar essa pergunta aí para nós? Ah, tá. Essa apostila, Edinaldo, você acha no site do ITG. Pois Mas eu é, vou eu tirei ela, só que eu perdi ela aqui dentro de casa. Eu também, eu vou colocar no grupo lá. Tá? Tá certo? Tá, obrigado. Então, olha só, gente. Nós vamos amanhã encerrar o nosso conteúdo com algumas coisas, tá? Tem ainda algumas coisas para ver, mas a gente vai ver só as mais importantes. E aí vocês têm a apostila para acompanhar o restante do material, tá? E eu pergunto só, de hoje, alguém tem alguma dúvida daquilo que a gente tratou hoje? Auxiliadora, você quer falar? Eu quero dizer que esses atributos de Deus, eles são muito importantes para a nossa vida, né? E, com certeza, vai ter muito... Eu espero que tenha, assim, perguntas pessoais, né? E também alguns... Assim, falando da prova, né? Também alguns conceitos que eu, assim, penso assim, mais nos conceitos, né? De responder aquilo significa o quê? Né? Então, a gente precisa estar, assim, para dar aí uma instrução para os colegas, né? Prestar atenção para não fazer, porque às vezes são muito parecidos, né? Alguns atributos de Deus são muito parecidos. Aí tem uma linha bem, né? A divisória bem suave aí para poder ver a diferença. Mas eu estou preparada aqui para as lições, para a prova amanhã. Eu espero que meus colegas também todos estejam preparados, né? Muito bom. Olha só. É isso aí. Ok, obrigado, auxiliadora. Olha, só esclarecendo, tá? Como é que vai funcionar a prova? Amanhã nós temos a nossa última aula. A gente vai traçar alguns tópicos ainda que precisam ser tratados e vai tirar dúvidas, tá? E aí o que acontece? Quando encerrar a aula, o Ricardo vai disponibilizar lá no site a prova. Essa prova vocês terão até a outra sexta para entregar. Ok? Vocês terão 7 dias para fazê-la, para respondê-la. Tá? Vão ser 14 questões objetivas. Certo? 14 questões objetivas, como a gente combinou. Todo o conteúdo da prova está na apostila. Tá? Você não vai ter dificuldade nenhuma em achar. Tá bom?
E uma outra coisa, que e tá, lá no campo onde tiver observação, cria lá, viu, Ricardo? Se não tiver, cria um campinho para digitar onde vai ser a resposta do trabalho. Tá? Vai ter lá. E aí também vocês vão ter lá a oportunidade de avaliar o professor, dizer esse caboclo presta, esse caboclo não presta, o curso foi bom, vocês vão ter essas oportunidades também lá de poder fazer as avaliações. Ok? Bom, tem alguém que queira orar? Fique à vontade. Vou deixar aberto. Primeiro que começar a orar, leva até o fim. Pai Santo, nós te adoramos. Rendemos graça ao teu nome, porque só tu és Deus, vivo e verdadeiro, único Senhor, único Salvador e único Criador de todas as coisas. Te adoramos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de poder participar, estudar, para conhecermos cada vez mais o Senhor e de aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Obrigado pela vida do Willer, você tem dado direcionamento para ele, pela vida de todos os alunos que estão também fazendo esse módulo, por cada um de nós, que o Senhor venha ser glorificado através de cada um de nós, nos ajude a colocar em prática nossas vidas que nós temos aprendido, que seja para a edificação do corpo, e continua conosco amanhã, que você esteja também direcionando todas as coisas, e tudo seja de acordo com a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória. Nós te adoramos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.